No Fique por Dentro de hoje, nós vamos falar um pouco sobre doenças sistêmicas que podem influenciar na nossa visão. Basicamente, nós temos duas doenças, uma hipertensão arterial sistêmica e a outra o diabetes, influenciam diretamente na nossa visão. O diabetes é a doença que pode levar à cegueira. Como? Doença sistêmica, através da alimentação, através da disfunção pancreática, que leva aí à hiperglicemia, então a pessoa se alimenta e não consegue digerir aquela glicose e a glicemia direito, e a glicose fica alta. O que isso influencia e como isso influencia na nossa visão? Ao longo do tempo, na verdade, tem duas formas de embaçar a visão. Quando a glicose está muito alta, quer dizer, acima aí de 350 a 600 miligramas por cento no nosso sangue, vai haver entrada como se fosse uma entrada de açúcar para dentro do olho, então ali vai ter uma alteração de osmose, uma osmolaridade dentro do nosso olho, e vai fazer com que o cristalino altere ali a sua conformação. Essa alteração de conformação vai levar ao embaçamento. Esse embaçamento ele é temporário. Tá? Mas isso vai ser corrigido com a melhora da glicemia, ao longo das horas ali. E, ao longo do tempo, aquela pessoa que não consegue controlar a sua glicemia, ou com uso de medicação, atividade física, uma boa alimentação, ao longo dos anos, vai ocorrendo alterações na parte vascular do nosso olho, e essas alterações vão fazer com que os nossos vasos fiquem mais fracos. Então, vai sair o soro do sangue, que a gente chama de exudato, para o fundo do olho, e vai começar também a ter pequenas hemorragias, que a gente chama de microhemorragias. Isso vai levar a uma alteração definitiva na visão. Então, o que a gente fala assim, um diabetes mal controlado pode levar à cegueira. Então, é muito importante você fazer o controle efetivo da sua glicemia, com atividade física, correção da alimentação e uso da medicação. Outra doença também muito importante é a hipertensão arterial sistêmica. Muitas vezes as pessoas perguntam como é que isso altera? Ao longo do tempo, uma pressão arterial mal controlada ou não controlada vai fazer com que os vasos vão se protegendo de uma forma que eles vão ficando com a parte muscular, a íntima do vaso, vai ficando mais espessa. E isso vai fazer com que a resistência vascular aumente, e o coração vai ter que fazer mais força até para poder bombear esse sangue mais para frente, porque aumenta a resistência vascular periférica, que a gente fala. E isso vai fazer com que vai chegar menos sangue ali na região do olho, principalmente quando a pessoa estiver naquele momento de hipertensão, e vai diminuir a vascularização naquela região. Junto com um colesterol alterado, LDL, alterações do colesterol e dos lipídios, pode ocorrer entupimento no fundo do olho, e isso vai levar à perda definitiva da visão. Então, tanto o diabetes quanto a hipertensão arterial sistêmica são doenças que não são causas no olho, mas podem afetar a nossa visão. Tá? Eles têm, a gente chama de órgãos-alvo, Aí entra o olho, entra os rins, entra o cérebro, entra o próprio coração e os membros inferiores. Todos eles são afetados porque o tamanho dos vasos são mais ou menos os mesmos, e isso vai fazer com que afete a visão, e vai ter perda ali de continuidade vascular, e vai ter hemorragia, vai ter alteração vascular, e isso afeta diretamente a nossa visão. E essas alterações visuais, elas são muitas vezes de caráter irreversível. Por isso que a gente fala, em qualquer alteração dessas, tem que procurar um médico oftalmologista para fazer o acompanhamento adequado.